termos de banco centralês, Reinaldo, qual a diferença entre calibração, que é o termo que ele usa neste comunicado, para flexibilização, que era o termo usado até o comunicado anterior? Não tem muitas, né? Mas eu acho que calibração é porque a taxa de juro real era tal, bastante contracionista, a inflação caiu um pouco e a taxa subiu. Portanto, a taxa de juro real subiu. Então, ele está fazendo esse ajuste na taxa. Isso, para mim, é um pouco mais calibragem do que flexibilidade. Então, acho que buscaram esse termo um pouco mais exato. É assim que eu entendo. Ou seja, continuaremos com uma política monetária contracionista. Isso não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida que vamos continuar. O Banco Central está dizendo que vai continuar. Para deixar de ser contracionista, precisaria cair bastante. Porém, não podemos esquecer que a política macroeconômica do Brasil é desequilibrada. E esse ano isso não vai mudar. É um fiscal muito forte. Qualquer oportunidade, o governo gasta mais dinheiro. Não precisa ir longe. Essa semana a gente já vê isso. Sim. Então, tem sempre muito dinheiro na praça. E todos os indicadores desse primeiro trimestre, estão vindo mais forte. Veio serviço mais forte, varejo mais forte, emprego mais forte, IPCA mais forte. Então, não é que a inflação está caindo, não é que o nível de restrição monetária é tão forte assim. Por incrível que pareça, uma taxa de juros real de 9% ao ano não é forte o suficiente para derrubar a inflação para 3% imediatamente, porque tem muito gasto fiscal. Mas nós vamos conviver com isso. Então, é uma política macroeconômica, repetindo, uma política macroeconômica desequilibrada que exige um nível de taxa de juros muito alto. Nos últimos dias, foi muito interessante observar, Reinaldo, o movimento do mercado. Primeiro, a sexta-feira que a gente teve o mercado dos DIs ali completamente malucão. E, ato contínuo, muitos economistas passaram a reposicionar suas peças no tabuleiro. Isso tudo aconteceu mesmo sem uma comunicação oficial do Banco Central. Eu queria a tua análise sobre isso, sobre o papel da comunicação do Banco Central como um norte para ancorar essas expectativas para a política monetária e, ao mesmo tempo em que, mesmo sem termos uma mudança oral ali no discurso, no speech, o mercado sacou que primeiro nos DIs e depois nos departamentos econômicos. Qual a tua leitura desse processo? Ele veio exatamente como manda a literatura? Foi todo mundo correto nessa história? É o natural. O Banco Central não precisa dizer para onde o mercado tem que ir. É o contrário, né? O mercado vai para onde o conjunto de participantes decide que vai. Por isso que é democrático. Porque todo poupador, todo tomador de empréstimo determina o nível de preço no mercado. E o mercado viu que um choque inflacionário dessa magnitude poderia ser suficiente para atrasar o início de ciclo de baixa no Brasil. Assim como no resto do mundo, essa semana tem de 8 a 10 bancos centrais decidindo política monetária e nenhum deles está falando em queda de juros. Só o Brasil, mas isso não é problema nenhum. Ano passado todos derrubaram e o Brasil não. Então os analistas, quando viram o tamanho do choque, é normal você falar, opa, hora de parar, repensar, que era uma decisão razoável para o Banco Central. E aí os analistas colocam no preço. O preço do petróleo ele subiu 40%, 50%, até mais eventualmente o spot, mas o futuro não subiu tanto, ele subiu uns 20%. Mas a gente esperava que o tal do IPCA no horizonte relevante fosse para 3,5%, e o Banco Central divulgou 3,3%. Com 3,5% dá para aguentar? Dá para aguentar, mas tem que esperar para ver. Com 3,3% é mais tranquilo ainda. Então o que acontece é que o mercado faz as contas e se antecipa ao que o Banco Central deve fazer. Mesmo sem que haja uma comunicação Não ali. precisa de comunicação. Agora, hoje a gente teve a decisão do Fed, lá nada mudou, mas o tom foi de cautela e o mercado reagiu de uma maneira bem forte ali, né? As bolsas aceleraram queda, Treasury subindo. Como é que a gente
está nesse ambiente em que talvez o Fed não corte o juro naquele momento esperado em 26, adia ali alguns meses, e ao mesmo tempo o Brasil começando esse ciclo de calibragem, aqui de calibração. O espaço para o trade-off do real, como é que fica? Será que a gente vai sofrer isso e o câmbio pode começar a ser um canal de contágio inflacionário? Acho que demora muito para isso. Nós estamos falando que a taxa dos Estados Unidos é 3,60, né, contra 15 no Brasil. A diferença é grande. Então, vou falar aqui uma flexibilização de 300 bips, vai para 12 contra 3,60. Se o real desvalorizar um pouquinho, faz parte, mas isso não é problema. Agora, nos Estados Unidos, hoje o mercado reagiu mal com a alta de juros, bolsa caiu, porque o Jay Powell, a gente brinca que ele é chamado o encantador de serpentes, né? Ele traz muita tranquilidade, né? Sempre se posiciona muito a favor da economia forte e tal, e hoje ele foi mais cético. E assim, eu trabalho com a hipótese que esse ano o Fed não derruba o juro, não. Acho que o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos não derruba os juros desse, não. Porque a atividade está forte lá, aqui no Brasil também, né? Está forte lá, e esse choque inflacionário é um choque inflacionário para os Estados Unidos e também é um choque de PIB. As expectativas do Comitê de Política Monetária hoje puxou a inflação nos Estados Unidos, puxou o PIB nos Estados Unidos também, porque o petróleo lá puxa o juro também, puxa o PIB também. Então, a chance do juro não cair lá esse ano é ainda mais forte. E este cenário, ele continua mesmo com a saída de Powell daqui a algumas semanas? Como é que é a pressão política? Porque se tem alguém que não gosta de ouvir isso tudo que você nos traz, Reinaldo, é o chefe ali, o presidente Donald Trump. Será que a pressão política vai fazer preço no juros dos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente não fala mal do governo, né? Mas do governo americano a gente pode falar. O Jay Powell teve uma grande vitória recentemente na Suprema Corte e ele deixa de ser o chair em maio, se não me engano, mas ele continua como membro do comitê se ele quiser. E a sinalização que ele deu é que ele vai continuar. O que faz sentido, porque como ele está sendo processado, faz sentido ele ficar por perto. Então, para ele, eu acho que ele está muito feliz. Eu confesso que hoje eu não assisti o depoimento dele, a entrevista, mas eu vi só algumas frases e eu estou sentindo ele meio feliz. Estou sentindo ele assim, confortável. Então, se não der para derrubar o juro, não vai derrubar não. Você viu que hoje foi quase unânime a decisão lá. Ele sai da presidência, mas ele não larga o osso porque ele vai ter que continuar por ali, assim. Então, é mais um voto da racionalidade contra eventual pressão política. Isso mesmo. Agora, falando sobre os impactos deste momento inflacionário e do petróleo, você mencionou, Reinaldo, um aspecto muito interessante. Eu queria te ouvir sobre o Brasil, porque hoje o petróleo, quando sobe e bate 100, 110, gera inflação, mas também gera atividade nos Estados Unidos e no Brasil, que o setor cresceu muito, já é o principal item da nossa pauta exportadora. Como é que é, do ponto de vista da análise de política monetária, de inflação, de atividade, observar a disparada do petróleo hoje, 26, onde o Brasil é grande exportador, é grande produtor, na comparação com 20 anos atrás, quando não éramos nada disso? Então, o próprio Jay Powell hoje também falou isso, que ele não vê um cenário parecido com o da década de 70 e que não vê um cenário de estagflação. Talvez isso também deve ter mexido um pouco com o preço. E eu concordo com essa análise, acho que é a análise mais racional que tem. A gente está assistindo no mundo, nós estamos falando de uma inflação mais alta no curto prazo, no longo prazo não. Isso está ficando claro nas projeções. E um PIB um pouco mais alto nas regiões produtoras e mais baixo nas regiões mais consumidoras de petróleo. No caso do Brasil e dos Estados Unidos, inflação sobe, PIB sobe, mas o malefício da inflação é maior que o benefício do PIB. Porque o PIB cresce concentrado num segmento e a inflação é para a sociedade toda, impacta toda a economia. Agora, falando sobre os próximos passos do nosso Banco Central.
O que poderia levar o Banco Central a eventualmente acelerar o corte para o tão aguardado meio ponto que era a aposta de todo mundo? Meio ponto eu acho que é o cenário base. É? A queda de meio ponto na próxima reunião é o cenário base, que é simplesmente o conflito continuar como está, o petróleo fica lá no patamar que está, mas daqui a pouco já tem várias notícias de que o petróleo está fluindo através de outras rotas. Né? Então o petróleo fica parado onde está, vai caindo um pouquinho todos os dias, a economia volta a funcionar normalmente, a gente para de ter essa notícia todos os dias e aí as questões domésticas voltam a ser mais relevantes. Aí tem um espaço para calibração da taxa de juros. Tá, então, se mantendo o que a gente tem hoje, mesmo com a continuidade da guerra, mas com alguma acomodação nos preços do petróleo, poderíamos ter daqui a 45 dias um corte de meio. Não seria necessário, por exemplo, terminar a guerra. Eu entendo que com a continuação do cenário atual, um pouco mais ameno, já é suficiente. E se acabar a guerra? Se acabar a guerra, ainda tem que ver as condições. Uhum. Eu diria que mesmo assim o Banco Central não acelera. O Banco Central do Brasil não acelera a queda de juros. Eu acho que o ritmo de 50 bips é o ritmo que dá conforto. Tá. Então, a minha opinião é de que vai ser 50 bips daqui em diante. E até quanto? Até uns 12,5, 12. Alto ainda, né? Até Bastante. uns 12%. E aí esse ciclo terminaria quando? Termina em 12, aí tem que fazer a conta aí, mas é novembro, dezembro. Né? Tá, ou seja, passa das eleições. Se Deus quiser, passa da eleição. Isso, parar a queda de juros antes da eleição é chato, né? Complicado. E sobre eleições, Reinaldo, como é que esse fato de outubro, esses 2 domingos, afetam essa jornada do Banco Central? Então, no dia a dia, os membros se afastam muito dessa discussão. Se afastam, é absolutamente natural. Porém, os impactos são muito sentidos. Então, se você vê o dólar subir demais, porque a eleição está irracional, as propostas são irracionais, aí o Banco Central tem que incorporar esses novos preços nas suas projeções. É assim que funciona. Mas, vê bem, a inflação pode estar pegando, a eleição pode estar pegando fogo, super polarizada, e os preços dos ativos mais ou menos lá estáveis. Aí segue o jogo, o Banco Central nem participa dessa brincadeira. E, Reinaldo, queria te ouvir um pouco sobre a gestão. Você falou de como o mercado entende Powell. Como o mercado entende Gabriel Galípolo? Um ambiente difícil, instável, tanto externo quanto doméstico, e ele está fazendo um papel muito bom. Acho que a diretoria do Banco Central está fazendo o Copom está operando muito bem. Mais técnico do que muita gente temia, porque havia uma dúvida ali, né, na chegada dele. Sim, se você olhar 30 anos para trás, o BC sempre foi mais técnico do que se falava. Né? Então, em poucos momentos, realmente, a política influenciou muito o Comitê de Política Monetária. E agora está sendo técnico novamente.